Um shalom a todos vocês. Que haja paz, saúde e bênção de Deus na sua vida. Nós vamos ler no capítulo 13, os primeiros versos do livro de Atos, voltando ao nosso culto de quinta-feira. Amém? A chuva veio nos abençoar. Eu acho que as pessoas, às vezes, parece que limitam e dimensionam o poder de Deus. Eu vi um repórter falando sobre a condição de Campina Grande, de falta de chuva. O açude de Boqueirão está com menos de 8% da sua capacidade. E a água de Campina Grande está hoje em péssima condição para consumo humano. Vai criando uma espécie de um mato em cima da água que vai provocando um excesso, um crescimento excessivo de bactérias, e a água fica imprópria para o consumo. A vigilância sanitária está aí medindo. E aquele jornalista disse que só um dilúvio para poder encher o açude de Boqueirão. Para fazer um dilúvio é muito simples, não é? É só Deus abrir as comportas dos céus e o dilúvio acontece e o açude é cheio. Então ontem eu acordei de manhã com aquela chuvazinha e eu me lembrei disso. Eu estava meio ainda grogue de sono e eu disse: Senhor, eu faço um dilúvio lá em Campina Grande. Há uma preocupação com a vida das pessoas, com a condição que eles estão. E às vezes porque nós temos água aqui, mas tem alguém que não tem ali. Isso é uma coisa que eu acho, eu sou assim extremamente contrário à miséria, à mesquinhez. Na minha casa sempre as coisas foram abundantes, graças a Deus. Mas há uma coisa que eu abomino, é você estragar as coisas. Abomino. Às vezes, irmãos me dão um cacho de banana inteira. Olha, eu não quero que se perca nenhuma. Aí amadurece tudo de uma vez. Eu pegue e dê para alguém. Dê para alguém, mas não deixa nada apodrecer. Tem uma moça que trabalha, uma senhora que trabalha conosco, dê para ela, dê para vizinho, dê para irmãos, mas não me deixe estragar nada em casa. Comida, você fazer comida e se perder quando existem tantas pessoas com fome no mundo, você jogar comida fora, eu abomino isso. Você precisa de pensar nisso. Então, sobrou, né? Não deu, não deixa lá azedando, não. Põe na geladeira, tampa, guarda, reaproveita no outro dia. Faça alguma coisa, mas não faça, nunca deixe nada se perder. Você pensa que não, mas Deus não se satisfaz disso. É tão interessante que as coisas de Deus são assim. Até aquele cordeiro que se comia na Páscoa, Deus determinou que aquilo que sobrasse deveria ser queimado para não se perder. Então, preste atenção para nunca ter essas coisas na sua casa. Aprenda isso. Aprenda a cozinhar o necessário. Não é fazer comida pouquinha, para quando chegar a gente na sua casa, que coisa feia, né? Senta num monte de pessoa na mesa e fica rapando a panela lá, que acabou a comida. Ai, meu Deus, dá uma agonia, né, irmão Zezé? Não dá para nós não, né? Dá não. Né, irmão Zé Carlos? Dá não, né? Mas ter abundante, ter todo mundo. Eu me lembro, tem uns parentes nossos lá no Goiás, tão miserável,
Chegou umas 20 pessoas na fazenda, aí a dona da casa, a fazendeira, rico. Então, ali frita meia dúzia de ovo para 20 pessoas. Era para jantar. Frita lá meia dúzia de ovos para jantar lá. Tinha uns 20 que tinham chegado lá. Meia dúzia de ovos, Maria, para 20. Aí eu tenho uma prima, é prima da minha mãe, eu chamo de prima, mas não é prima não. Essas bem custosas, bem... Aí ela foi na frente, aí viu aquele meia dúzia de ovos, ela puxou tudo pro prato dela. Se eu passar vergonha nessa mulher, para nunca mais ela fazer isso. Aí puxou os ovos tudo pro prato dela. Aí, vai, fulano, você não fritou os ovos? Não, eu fritei só 6 que a senhora mandou. Aí, vergonha. Aí foi cuidar de fazer comida direito. Mas é assim, né? Hã? Só o suco de Jean é 11, né? Essa povo é assim. Mas vamos ler a Bíblia. Atos capítulo 13. Não seja miserável, mas não estrague as coisas. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Os abençoe com a leitura de Tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. É assim, eu gostaria de começar aqui fazendo um lamento e depois fazendo um elogio. O lamento diz respeito àquilo que se ouve, aquilo que se lê, aquilo que se estuda ao longo dos anos. Eu, às vezes, lamento, aí é onde eu entro no meu lamento. De ter ensinado, de ter pregado, de ter mostrado, de ter colocado na mão das pessoas mensagens do irmão Branham. E quando chega uma circunstância na vida daqueles que te ouviram, por muito tempo, você vê as pessoas fazerem exatamente o contrário daquilo que foi ensinado. Dá uma sensação de, sei lá, de lamento na alma, de tristeza. Mas o que vale todo esse esforço que você faz e o esforço até dessas pessoas saírem para te escutar e depois fazer tudo ao contrário? O que vale a gente ouvir e não praticar? O que valeria a sua saída de casa para estar aqui hoje se tudo que se fala entra no ouvido e sai no outro? Você perdeu o seu tempo e eu perdi o meu. Então, isto é uma coisa que me traz um profundo lamento. E é uma profunda dor, porque eu estou citando o exemplo de Paulo. Quando você observa o que está na Bíblia e o que está nas cartas de Paulo, todos os problemas que a igreja sofria, parece que batia nele também. E aí eu disse no culto de quinta-feira que, se você olhar,
existe muito da Bíblia agregado a você e muito do que não é da Bíblia desagregou-se de você. Aí eu olho, existe muito de Paulo na minha vida. Existe muito de Paulo na sua vida. Muitas coisas, muitos costumes, muitos hábitos. E eu ouvi agora há pouco o irmão Firmino dizer: nada a reclamar, só agradecer. Mas ele vem falando isso por muito tempo. O irmão Firmino grita isso no meio do culto aqui. Nos nossos últimos cultos, se você prestou atenção, o Espírito Santo veio falando a nós da necessidade de sermos agradecidos. A necessidade de deixarmos de ser... Eu vou falar uma coisa muito pesada aqui. Muito pesada. Quem achar que é pesada demais, então mude de vida. Deixarmos de ser movidos pelo espírito do anticristo. Você fala, mas movidos pelo espírito do anticristo tudo que é contrário a Cristo é anticristo. E Cristo é a palavra. Então, tudo que é contrário à palavra é anticristo. É anticristo. Então, deixe de ser movido pelo anticristo. Deixe de agir como o anticristo faz com que as pessoas ajam. E eu disse e repito, se você quiser ser abençoado, você precisa estar na palavra. Deus não tem compromisso comigo, nem com você, com esta igreja ou com nenhuma outra igreja fora de sua palavra. Se você quiser que Deus tenha compromisso, você precisa se enquadrar em sua palavra. Esta é a verdade. Não conte com Deus, Deus não é quebra-galho, Deus não vai mudar o conceito por causa de mim ou por causa de você. Se você quiser Deus, procure se enquadrar com a palavra. Aí eu retomo o assunto. A palavra diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando você reclama, ao invés de agradecer, você não se moveu pela palavra, você moveu-se pelo espírito anticristo. Você foi movido por um outro espírito. E a verdade do assunto é esta, assim, nenhum daqueles que murmuraram entraram na terra da promessa. Murmurar é exatamente reclamar. E há uma coisa que é lógica, que é parte da razão. Mas a razão é contrária à fé. Ninguém murmura sem ter razão. Só se reclama porque acha que tem razão. Só que a razão é contrária à fé, é contrária à palavra. E se você quer compreender, as coisas são assim porque são assim. Eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que são assim. Se você me perguntar como, eu disse: bom, Deus falou, Deus estabeleceu a norma e é esta. Chega notícias chocantes. Ontem um irmão me ligou dizendo que tem um funcionário que trabalha com ele e que foi desviar numa curva de um ciclista que entrou no meio da curva, vinha num caminhão carregado de coco, um monte de gente dentro, lá em Souza, e foi desviado o ciclista, capotou o caminhão, acabou atingindo o ciclista, matando o ciclista e matando mais uma pessoa, e tem mais 4 no hospital. Aí o diabo disse: e agora, você vai dar graças a Deus por isso? A Bíblia diz: em tudo dai graças. Mas como é que você vai agradecer por um acidente?
Escuta aqui, o irmão estava lá? Não estava? Então já é razão de levantar a mão e dizer graças a Deus. Deus livrou a vida, podia ter sido com o irmão. Se você notar, em tudo que acontece na sua vida, sempre haverá uma razão para você agradecer a Deus. Não importa se o quadro é feio ou horroroso, mas poderia ter sido muito pior. Então você pode levantar a mão e dizer graças a Deus. Graças a Deus pela vida, graças a Deus pela saúde, graças a Deus pelos livramentos, graças a Deus pelo pão nosso de cada dia, graças a Deus pelo papai, pela mamãe, pelos filhos, hein? Olha, você já imaginou que o que falta em nós é um sentimento de gratidão, porque nós somos, de alguma maneira, muito vaidosos e prepotentes, e orgulhosos, e gananciosos. Eu gostei imensamente de ouvir o testemunho do irmão Joel, pai do irmão Francisco, do irmão Marinaldo, e que ele, quando era rapaz, rapazinho novo, se envolveu com uma mulher que tinha separado do marido, uma mulher que tinha se separado do marido, e você sabe, já se diz uma mulher separada do marido e um rapaz solteiro, numa explosão de hormônios, sabe, ali tem uma porta aberta para mim. E ele ia tomar a decisão de viver com aquela mulher. Tinha marcado para ir para um baile, para a festa, e da festa ele ia tomar aquela mulher, para ser mulher dele. E a avó do irmão Francisco não podia convencer o filho, porque o filho estava tomado daquela explosão de hormônios, sabe, daquele interesse por aquela mulher, estava muito interessado pela mulher. Mas ela foi para a beira do fogão de lenha, fazendo comida, e começou a chorar. Por saber que o filho ia dar um passo daquele na vida. Ela não queria. Aí, o avô do irmão Francisco chegou lá e viu a mulher chorando. Disse: o que foi que você está chorando? Não, porque você não sabe o que o Joel vai fazer. Então, o avô do irmão Francisco chegou ao pai dele e disse: sua mãe está chorando por causa de você. Não brigou, não falou muita coisa. Não. Sua mãe está chorando por causa do que você vai fazer. Agora, quem conhece a história do sertanejo, da vida sofrida do povo do sertão, se você conversar com o irmão Francisco, o irmão Marinaldo, sabe como eles foram criados. As dificuldades para conseguir o pão. E a avó do irmão Francisco deixou de comer muitas vezes para dar comida para o Joel. Muitas vezes ficou com fome para dar um restinho de comida, seja lá um milho com água e sal, ou seja lá uma coisinha. E aquele pai, a única coisa que ele podia dizer é assim: sua mãe está chorando por causa de você. Aí ele parou e lembrou: minha mãe, eu fazer minha mãe chorar. Minha mãe que fica com fome para dar comida para mim. Muitas vezes minha mãe deixou de comer por causa de mim e eu agora fazer minha mãe chorar. Eu vou dar esse desgosto para ela. E os amigos, se foi chegando a hora da festa, e o compromisso com a morena estava lá, marcado. Foi chegando na hora da festa, um passou e disse: vamos. Ele disse: mais tarde eu vou. O outro passava: vamos embora, Joel. Disse: mais tarde. Ele nunca foi à festa.
nunca foi encontrar com aquela mulher e abandonou aquele caso. Sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão por algo que alguém fez por você. Agora, deixa-me dizer uma coisa aqui nesta manhã. Eu estou pregando isso desde sexta-feira à noite. O grande problema conosco, com o cristianismo, é que nós saltamos uma fase da vida cristã. Para se construir um prédio como este, não se começa pelo telhado. A fase inicial é o alicerce. Qualquer casa que você for construir. Não é assim, irmão Manel? Começa com o alicerce. Se você saltar o alicerce e começar a botar tijolo na parede, você vai ver que aquela casa vai trincar e vai cair. O problema vem mais na frente. Quando nós estamos estudando o livro de Atos, eu estou estudando com você a fé original. A fé original. Como é que deve se iniciar a fé? E aí então, nós normalmente saltamos a primeira fase da fé. E quando saltamos a primeira fase da fé, nós vamos ter um cristianismo de segunda categoria. E é este cristianismo de segunda categoria que leva as pessoas a não ter sentimento de gratidão. E elas começam a se autovalorizarem. Por exemplo, o pai do irmão Francisco podia ter dito, mas eu estou apaixonado, eu gosto da mulher, minha mãe não gosta, mas eu gosto. É o orgulho, a vaidade, é o eu, sabe? É o sentimento de possessão, sabe? De suprir o meu ego, sem importar com o que os outros fizeram por você. Sem ter nunca um sentimento de gratidão. Então começa neste ponto. Se você olhar, a fé original, ela começa no Calvário. Se você voltar no livro de Atos, no primeiro capítulo do livro de Atos, há duas coisas que eu gostaria de voltar lá, até chegar aqui no capítulo 13. Que o problema não é simplesmente dos crentes, não, mas na liderança também. Então vamos voltar aqui no livro de Atos. Se você perceber, o primeiro capítulo do livro de Atos, ele começa tratando, e eu vou falar isso aqui porque é a verdade. E você não precisa ficar escandalizado porque eu estou falando da fé original e estava dentro da fé original. O primeiro capítulo de Atos começa tratando de um certo indivíduo por nome de Judas. O Judas nasceu predestinado para cumprir aquele papel. Jesus disse assim de maneira clara, ele disse assim, melhor seria se nunca tivesse nascido. Mas nasceu. E ele ia fazer um papel que eu gostaria que nenhum de vocês algum dia fizesse. O papel do traidor. O papel do ingrato, do traidor. Porque a gente pega ingratidão de todas as maneiras. Você tem uma mulher que lava suas cuecas, que faz comida para você, que suporta você, e você trai aquela mulher, você é um ingrato. Você é um Judas. Você tem um marido que vai para o serviço e soa a camisa e passa o dia no sol, e uma mulher está em casa traindo ele.
ela não tem nenhuma gratidão e é um Judas. Você tem um irmão que você congrega com ele, ora por ele, e ele vem e te faz um ato de ingratidão, de traição, é um Judas. Mas aquela pessoa nasceu para aquilo. Ela foi predestinada para aquilo. Então você começa a pensar no ministério do Judas, aqui no primeiro capítulo. Aí você diz, mas o Judas era do grupo de Jesus. Esse grupo é de Jesus? Então não é muito, e a gente precisa estar certo de que no grupo de Jesus aparece Judas. Você precisa de saber de que lado e o que é que você está fazendo. Vamos saltar um pouquinho. Então, quando Pedro disse que o Judas tinha vindo ali, mas que outro ia tomar o lugar dele, que ele tinha nascido escrito, e citou o Salmo 109, e disse, e esta é a grande verdade, que o diabo está à sua mão direita, ou seja, o diabo está à sua destra, ou seja, o poder de Satanás está envolvendo a vida daquela pessoa. Qual é o final? Pedro disse, ele se arrebentou pelo meio, suas entranhas. Aí você fica pensando que é assim, as entranhas foram os intestinos que saíram. Não, mas o que está lá dentro do coração daqueles indivíduos, eles saem, eles se arrebentam. Eles arrebentam para o lado de fora. Eles são mostrados. Então o tempo vai dar oportunidade para cada um de nós mostrar o que nós somos. O tempo. Aí você vira para o capítulo 2, aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E aí quando o Espírito Santo desceu, Pedro e os 11 ficaram de pé. E quando ficaram de pé, veja só, e Pedro foi falar com aquela multidão de quase 3.000 pessoas. Sabe aonde Pedro começou? Falando sobre a cruz. Se você quer ter a fé original, você não pode pular a cruz. A cruz, o Calvário. É ali que começa a fé original. Mas o Calvário é o lugar que muito poucos crentes têm coragem de ir. Você fala, que é isso, pastor? Eu provo para você que você não tem coragem de ir na cruz. O profeta William Branham pregou uma mensagem intitulada Aquele Dia no Calvário. E na mensagem Aquele Dia no Calvário ele diz assim, nenhuma pessoa que alguma vez já visitou o Calvário e o viu da maneira como ele é, consegue ser a mesma pessoa. E eu vou dar algum exemplo aqui para você. Eu conheço um rapaz, congrega comigo lá em Recife. Hoje é um casado. Mas quando ele tinha 14 anos, ele saiu de casa. E quando ele ia poucos metros da sua casa, ele encontrou um motoqueiro, que vinha um outro cidadão, arrancou o revólver e descarregou o revólver várias vezes naquele homem. O homem caído do chão e o atirando, e o menino de 14 anos assistindo aquilo. Ele ficou. Aquela cena entrou na mente daquela criança, traumatizou aquela criança, a ponto de ele não conseguir mais sair dentro de casa. Ele tinha medo de sair de dentro de casa, porque ele tinha medo de morrer, ele tinha medo de ver outro crime daquele. Ele suava frio. Aquilo, a irmã Arivanda, que é psicóloga, deve saber muito bem do que eu estou dizendo. Aquilo entrou na mente daquela criança. Aquilo ficou marcado. E ele não podia ver uma moto, ele não podia sair de casa.
O mundo vai chamar isso de depressão. Aquilo foi um choque muito forte. Nunca mais ele conseguia ser a mesma pessoa. E o Calvário é exatamente isto. Escreveu um poeta sobre o Calvário: a cena da cruz não me sai da mente. E eu fico pensando, como é bom ser crente. Mas a cena da cruz, ela é tão terrível, que ontem mesmo eu montei um quadro lá em Campina Grande com um irmão. Eu peguei um irmão e disse: você tem coragem de ir comigo no Calvário? Fazer uma visita lá? E este irmão, eu conheço, o pai dele faleceu agora há pouco. E eu disse para ele assim: vamos lá assistir. A gente às vezes assiste um pedaço. Queria que você fosse comigo lá. Eu quero ver quantos crentes aqui têm coragem de ir no Calvário hoje. Eu quero ver se você for no Calvário, se você volta para casa sendo a mesma pessoa. Quero ver se não cria dentro de você um sentimento de gratidão. E foi isto por onde Pedro começou, e foi isto que compungiu o coração de quase 3.000 pessoas. Foi a simples mensagem de 15 minutos que ele falou sobre o Calvário. Vamos fazer essa visita hoje de manhã? Então pegue na minha mão e nós vamos juntos. Eu quero ver se tem alguém aqui para você ver que o ser humano, o que é o ser humano. Quarta-feira à noite, Jesus se senta com seus discípulos, toma a última ceia e canta seu último hino e sai para o Getsêmani. Ali ele é preso. Ali ele foi preso. Quantos ficaram com ele? Quantos? Aqueles representavam a mim e a você. Aquele é o grupo de Jesus. Você é o grupo de Jesus hoje? Não ficou nenhum. Quinta-feira de manhã, aquela noite, ele passou a noite na casa do sumo sacerdote. Quinta de manhã, foi levado para o Sinédrio. E um monte de acusação falsa foi feita contra ele. Quinta de manhã, ele escovou os dentes, foi ao sanitário, tomou o café da manhã. Mas e você, tomou hoje? Já foi no sanitário hoje? Já escovou seus dentes hoje? Mas ele não foi. Não estou vendo ninguém aqui com olheiras, mas ele passou a noite acordado. Lá estava ele, para ser acusado pelo Sinédrio de um monte de mentiras. Dali foi levado para Pilatos. E Pilatos, que não andava bem com Herodes, o remeteu para Herodes. Quando ele chegou diante de Herodes, Herodes, você sabe como se vestiam os reis? Com roupas de seda. Seda geralmente é brilhosa, bonita. Pegou uma roupa de um pano barato, fez uma capa, vestiu ele e disse: você não é rei? Botou uma coroa de espinho na sua cabeça, e lhe deu uma cana. Ele disse: toma aí, reina aí. Ó. Botou uma venda em seus olhos e disse: vamos, quem foi que te bateu? Eu queria só perguntar, aonde estava você naquela hora? Pegue lá o mais valente deles, que era Pedro, disse: senhor, eu vou com o senhor, eu morro pelo senhor. Estava lá?
Eu queria perguntar assim, aqui de manhã, existe alguém aqui que realmente ama Jesus? E por que você não o defende? Por que você o abandona? Abandonar Jesus é abandonar seus ensinamentos. Na hora de provar, acabou tudo, porque você está pensando em você, em se defender, em se salvar, em se esconder. Você não está disposto a morrer por Jesus. Seguiu-se. Depois Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos, e Pilatos agora veio interrogá-lo. Começou a fazer perguntas se ele de fato era rei dos judeus. O que você está dizendo? E depois de interrogado, disse: eu não encontrei falha neste homem. O povo gritava: crucifica, nós queremos ele crucificado. A Bíblia diz que Pilatos, querendo agradar o povo, mandou açoitá-lo. Então vamos ver agora, se você ama tanto a Jesus, por que você é capaz de ver Jesus sendo açoitado e não faz nada? Eu queria perguntar aqui, haveria alguém aqui que seria capaz de açoitar a Jesus? Fazê-lo sangrar? Você diz que ama. Mas quando nós fazemos, sabe, açoitamos, ou quando nós negamos os ensinamentos dele, nós o fazemos sangrar de novo. Nós o açoitamos. Agora imagine, você acha que na quinta-feira ele não foi ao sanitário, não escovou seu dente, não tomou café, levaram um almoço para ele, fizeram um churrasco para ele lá, irmão. Fizeram lá num dia fresco, quem sabe, um pirão de peixe bem quente para poder dar força para ele resistir o Calvário. Você sabe o que é pegar, depois de ter apanhado, depois de estar fraco, sem alimentação, pegar uma cruz para carregar? Você sabe quantas vezes ele caiu com a cruz por causa do seu estado de fraqueza? Caminhe um pouquinho mais. Aí ele sobe um monte chamado Monte da Caveira. Uau! E ali então, agora você vai ver se você tem coragem de ir na cruz, é agora. Arrancaram suas vestes, arrancaram suas roupas. A Igreja Católica fez o crucifixo com um pedaço de pano tampando as partes íntimas do Senhor. Mas ele não tinha nenhum pano, ele estava nu. Eu ainda quero chamar você. Quer ver como nós somos covardes? Quer ver como é que nós saltamos o Calvário? Você pode ter até acompanhado, como os discípulos acompanharam isso de longe. Mas chegou a hora assim. Quantos aqui realmente amam Jesus? Me diga com verdade, você teria coragem de olhar a nudez do Senhor? Vê aí se você tem coragem de, me desculpe a expressão, irmãos, olhar. Vê se você dá para você botar os olhos na vergonha. Ele não podia botar a mão, ele estava com as mãos assim. Você acha que ele era um descarado, sem vergonha? Ou ele tinha uma personalidade tão íntegra
e, no entanto, estava passando por uma humilhação daquela natureza. Eu queria perguntar aqui, qual é o homem e mulher que teria coragem de hoje de manhã, dizendo que você o ama e o respeita, de fixar os seus olhos naquele quadro? Tem alguém aqui que tem coragem de olhar? Se você visse Jesus pelado na sua frente, você ia olhar suas partes íntimas, suas vergonhas? Mas aquela vergonha que ele estava sofrendo lá, disse o profeta Isaías que ele estava levando as minhas iniquidades. Ele estava lá levando as minhas vergonhas. E para ser bem verdadeiro, quando você vai lá e vê o que Cristo fez por você, eu vou dizer uma coisa bem clara aqui: você não tem coragem de olhar nem as suas. Você tem vergonha de pensar que você já fez as coisas que você fez. E as suas vergonhas estavam expostas em Jesus lá na cruz. Quando ele estava naquela situação, não eram as dele, eram as suas, porque ele não tinha do que se envergonhar. Quando nós chegamos na cruz, nós não temos coragem de olhar para o Calvário. Nós não temos coragem de ver aquele quadro. Quando nós chegamos à cruz, nós baixamos a cabeça. Eu não quero nem pensar, eu não quero nem ver. Se você olhar, olha a Bíblia. A Bíblia conta e narra que o sol não quis dar sua luz, que a lua se escondeu, ninguém quis olhar. Sabe, a terra, a Bíblia diz, ela tremeu. Aí você fica pensando na terra tremendo, é um terremoto. A terra teve uma prostração nervosa, deu um estado de nervosismo tão grande que a terra começou a tremer de ver aquele quadro. Que quadro? O meu, o seu, a minha vergonha, a vergonha da humanidade, exposta em Cristo. E aí você pensa e para e diz: por que ele estava passando aquela vergonha? Por mim. É a sua avó que deixou de comer para dar comida para o Joel e que chorou, e aquele choro fez ele lembrar o sofrimento de uma mãe por um filho. Quando você vai à cruz e vê o que Jesus passou, sua fome, sua humilhação, seus açoites por causa de você e dos seus pecados, você volta atrás. Pode ter sexo, pode ter mulher bonita, pode ter atração, pode ter o que tiver, pode ter dinheiro, pode ser o que for. Você diz: mas ele passou naquele lugar por causa de mim, e eu agora vou fazer isto com ele. Se você quer aplaudir, aplauda o Senhor com vontade mesmo, porque ele na verdade merece ser aplaudido, o Senhor Jesus. Por que eu digo que nós pulamos o Calvário? Porque nunca vemos que ele fez nada por nós. E aí nos sentimos as pessoas importantes. Eu vou à igreja. É tão difícil ser crente? É mesmo. É difícil. Me diga aí, por favor, o que é que está difícil na sua vida? Você faria o que Cristo fez? Não tem nada exigindo de você e você está dizendo que está difícil. Está difícil o quê? Me diga aí o que está difícil, sabe o que está? O que não tem no coração dos crentes? Gratidão.
Porque na verdade parece que se sentem assim, um filho que não tem gratidão. Seu pai podia até dizer assim: minha mãe que se vire, eu nem pedi para ela vir ao mundo, se ela ficou sem comer, o problema foi dela, eu não pedi para nascer. E tem muita gente que é assim: eu nem pedi para Jesus morrer por mim. Morreu. Eu tenho uma fotografia de Cristo lá em casa, naquela ali. E às vezes eu passo descendo da escada, e eu olho para ele e fico pensando: tem 60, ele tinha 33. Como é que um homem de 33 anos tinha tanto caráter que um homem de 60, não tem nem um pingo do caráter que ele tem? Da maturidade, da personalidade, da determinação. Já está na hora da gente repensar o que é cristianismo. Gente de cabeça branca, gente com 40, com 50, com 60, com 70, sabe? E age de uma maneira tão volúvel, um homem de 33 anos. Não tinha questão de vaidade, não tinha questão. Não, ele tinha uma missão, ele veio aqui para uma coisa, ele sabia o que ele veio fazer. E parece que a gente passa aqui na terra sem entender nada. Um dia é uma coisa, outro dia é outra, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia agradece, outro dia amaldiçoa, e vai essa vida. Pare aí, reflita um pouquinho. Eu tenho parado, assim, às vezes paro assim e digo: mas como é que um homem de 33 anos, irmão Fernando, eu falei para um judeu lá em Jerusalém, na última viagem agora, quando estávamos falando sobre Cristo, porque eles não creem que Cristo é o Messias, eu disse: bem, uma coisa eu posso lhe dizer, e para aí, e preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu disse: ele era tão sobrenatural, que um homem com 33 anos de idade dividiu no meio, assim, ó, a história mundial. Fatos que aconteceram antes de Cristo. Não é a Bíblia que relata isso, não, é a história. Qualquer coisa que se tem na história, eles têm que fazer referência a Cristo. Coisas que aconteceram antes de Cristo. Coisas que aconteceram depois de Cristo. Cristo é o centro. Cristo marcou a história do mundo. Um homem de 33 anos mudou a história mundial. Creiam nele ou não creiam, mas ele está ali. Que caráter, que personalidade. Eu citei o exemplo de uma moça que sentou ali no escritório e chorou, porque o pai dela era um homem de vergonha, e aí teve um AVC e foi parar no hospital, e um homem que vivia de calça, vestido dentro de casa, que criou a família de maneira reservada, agora no hospital teve que usar uma fralda, ficou lá de fralda, e uma irmã da igreja foi visitá-lo, e entrou no hospital, e viu o pai dela de fralda, e a filha depois chorou, o pai partiu, Senhor, e a filha chorou e disse: como é que eu deixei aquela irmã entrar para ver meu pai de fralda? Tanto que o meu pai era zeloso, e o tanto que Deus é zeloso, como é que ele foi ficar nu diante da humanidade?
Que vergonha ele sofreu por causa de mim. E será que eu não continuo fazendo vergonha para ele hoje ainda? Há uma coisa que as pessoas pulam: o Calvário. E quando pulam o Calvário, tem-se um cristianismo sem alicerce, sem fé original. Quando você vê Jesus falar uma coisa assim, talvez você nunca ligou esses fatos. Disse assim: traga os seus fardos pesados. Outras palavras: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Mas traga o seu fardo pesado, suas cargas, suas vergonhas, suas dores. E pega o meu que é leve. A cruz que Jesus carregou era minha, era pesada. O momento que ele viveu era de vergonha. Mas o que ele me disse para fazer, o Evangelho de Marcos: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz. A cruz dele é leve. Não me diga que tem nada difícil para você, não. É muito leve. Paulo considerou açoites, prisão, naufrágios, fome, miséria, perseguição, irmãos que foram falsos com ele. Paulo disse: tudo isto é leve e momentâneo. O peso não é da cruz, o peso será a glória. Eu fico parado, imaginando. Aí Pedro pregou o que eu estou pregando para vocês aqui, dizendo da crucificação de Cristo, da sua morte. Esse foi assim que começou a fé original. Fé original é cada crente reconhecer que é um miserável pecador. Você vai assim: quer aceitar Jesus? Eu vou aceitar porque meu pai minha mãe é dessa igreja, é tão bonito ser crente, eu gosto dos hinos. Você saltou o Calvário. Você não tem coragem de olhar as suas misérias. Você não tem coragem de olhar suas vergonhas, suas mentiras, seus adultérios, sua falsidade, sua hipocrisia, viu? Suas roupas imorais, suas nádegas de fora e homens olhando. Você quer saltar a cruz. E quando salta não tem nenhuma gratidão. Então aí Jesus fez porque quis fazer, e você quer viver do jeito que você quer viver. Depois que Pedro pregou isso, o coração do povo se compungiu e perguntou. Não foi Pedro que disse assim: quem quer aceitar Jesus? Não, perguntou. Disse: mas ele fez isso por mim? O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? Aí Pedro falou assim: então, olha aqui a receita do Calvário: arrependei-vos. Não tem cristianismo sem esse caminho, não. Arrependei-vos. Aí se arrepende: oh meu Deus, eu menti, não vou mentir mais. Oh meu Deus, eu usei aquela roupa, não vou usar mais. Oh meu Deus, eu fiz isso, eu falei isso, eu vivi isso. Mas a maior parte das pessoas vem: não, eu quero ser batizado. Você batiza, eles nunca se arrependeram, fizeram um favor, foram convencidos. Problemas dentro da igreja. Saltou o Calvário. Saltou a cruz. Isto não é ter fé original. Fé original vem de um reconhecimento que você é cidadão do inferno, mas que ele agora tomou o seu lugar. Ele foi ao inferno para levar você para o céu. Ele passou as vergonhas para você estar vestido hoje. Ele se empobreceu para enriquecer você. Ele te deu o que você nunca teria. Você teria destruição, agora você tem uma cidade de ouro para morar.
Eu vou parar. Vou voltar aqui. Então arrependa. Aí quer ver uma coisa que as pessoas não percebem? Elas não percebem. Elas não percebem! Aí, o que eu faço? Se arrependa. Olha, os passos foram corretos. Visitou o Calvário, aquilo marca a mente dele, para onde ele for, quando ele for tentado, ele diz, mas como é que eu vou negar isso aqui que ele fez por mim? A cena da cruz não me sai da mente. Como é que eu vou? Não é assim, ai, que vida, que sofrimento. Como é bom ser crente. Ninguém tem a esperança que nós temos. Eu vou mudar até o termo esperança, ninguém tem a certeza que nós temos. Se eu disser esperança, ainda é uma coisa vaga. Ninguém tem a certeza. Existe um céu, existe uma mansão, existe um corpo transformado, existe um domínio que eu vou participar dele, com certeza. Então me diga o que vale este mundo. Aí Pedro disse, se arrependa e seja batizado. Agora preste atenção, ó. Agregou-se a sua fé, ó. Ó, diz a física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ó, quando você vai à cruz, o irmão Brana disse assim, quando se prega o Calvário, o diabo dá uma marcha ré. Você acha que o diabo faria isso por você? Não, muito pelo contrário, ele faz é sujar a sua vida. Ele faz é você ser ingrato. Mas quando se prega o Calvário, o diabo dá uma marcha ré. Sabe o que acontece? Quando ele dá uma marcha ré, quando ele se afasta, você chega perto e diz, Jesus, eu te amo. Você nem tem coragem de olhar para cima para ver a vergonha dele, porque você sabe que você vai ver a sua, e você não quer olhar as suas vergonhas, quer? Tem alguém que quer olhar as suas vergonhas aqui? Deixa Deus baixar a tela aqui, ó, para mostrar a vida sua para você ver. Você mostrar a vida sua para você, o que você já fez, o que você já falou, o que você viveu, os atos que você já praticou. Deixa aqui, você não olha nem para a cara dos outros de vergonha, diz, meu Deus do céu, agora todo mundo sabe da minha vida. Não. Presta atenção. Isso agregou-se à sua vida, ó, o perdão, a cruz, o sentimento da cruz. Sabe o que foi embora da sua vida? O ego, o pecado, a imoralidade. As duas coisas não moram juntas. Ficou lá a gratidão. Nasceu lá de dentro do seu coração agora o compromisso de levar a cruz. Você se arrependeu. Agregou-se à sua vida um outro fator. Você não quer praticar as coisas erradas mais. Vem a terceira coisa para agregar na sua vida. Eu vou responder uma carta que chegou agora mesmo aqui. Agora. Agregou-se à sua vida uma coisa que Pedro disse, cada um de vós seja batizado em nome de quem dividiu a história. Em nome daquele que salva, em nome daquele que cura, em nome daquele que transforma. Agregou-se à sua vida o nome daquele que expulsa Satanás. Olha, agregou-se à sua vida agora o nome que te dá direito de ser herdeiro de Deus. Vamos prestar atenção. Olha no livro de Atos, a resposta vou dar agora. Olha no livro de Atos. O enfermo é curado na porta do templo. O diabo se levanta. Não permito que vocês toquem neste nome. Pronto.
E a perseguição veio sobre o nome. Até chegar no Apocalipse, você vai ver que o diabo está contra este nome. Da Bíblia. Diabo da Apocalipse. Aí, disfarçadamente, nós encontramos alguns inteligentes, intelectuais, entre aspas, que agora vieram discutir se translitera ou não o nome de Jesus, porque no português ou no grego não tem J. Eu quero saber se tem J. Eu quero saber que eu estou aqui, no português tem J, se no grego não tem, foi traduzido, foi para o português. É a mesma coisa, se você falar assim, mas não tem J. Escuta aqui. O livro que você tem na Bíblia que se chama Tiago, tem J lá? Tem? Não, não tem J, tem T. Mas se você pegar Tiago e traduzir para o inglês, é James. James começa com J. Mas não, eu quero o Tiago, mas o Tiago lá no inglês é chamado de James. É o mesmo ou não é o mesmo? A gente precisa de ver a cara do diabo, sem vergonha. Se você pegar aqui no português o nome Guilherme, começa com G. Quando você traduz, é William. G com W tem alguma semelhança? Mas esta é a tradução que se deu. Agora o diabo, querendo que as pessoas descreiam no poder e na eficácia do nome de Jesus, eu vou desmanchar isso aqui agora com duas palavras. Com duas palavras assim. Eu encontrei um irmão que veio com essa mesma história para mim. Pastor, porque mudaram o nome de Jesus na transliteração. Mudaram agora, isso aí está errado, porque não tem lá. Eu disse, engraçado, um dia desse você entrou aqui no meu escritório com uma cólica de rins aqui, rolando no chão aqui, de dor aqui. Eu fui lá e botei a mão em cima de você e disse, em nome de Jesus, tenha saúde. Passou um pouquinho, você foi lá para o sanitário e jogou um monte de pedra que saiu dos seus rins. Foi em nome de quem? Este nome salvou você, este nome mudou sua vida, este nome curou suas enfermidades, este nome expulsa demônios. Agora vem o diabo com esta historiazinha barata. Não, você não pode falar em nome de Jesus. Eu falo em nome de quem? Eu tenho que falar Yahshua, mas eu não sou hebreu, eu sou brasileiro. Se eu estivesse lá e morasse lá, eu ia dizer exatamente como eles dizem lá. Mas eu não sou. Se eu fosse, eu dizia Yahshua. É um nome comum lá. Até é as mesmas palavras, as mesmas letras que se usa para escrever Josué. Jesus e Josué são as mesmas letras. Mas eu não sou. Eu sou. Interessante, né? Por que eles não preocupam com o nome de Josué? Só estão preocupados na transliteração do nome de Jesus. Por que não preocuparam com o nome de Josué, que se escreve da mesma maneira? Catar coquinho, rapaz. Mas é esse espírito, não é a pessoa não, que a pessoa está me procurando aqui, porque ela quer saber, ela quer entender. Mas são essas coisas, não pare para dar ouvido a esses espíritos. A Bíblia é a palavra de Deus, aquele Jesus que nós visitamos hoje de manhã lá na cruz, que passou por vergonha por nós, é este nome que foi agregado à minha vida, faz parte. Eu fui para dentro das águas e disseram, você crê no Senhor Jesus? Creio. Você dá a sua vida por Ele? Dou. Você é batizado agora em nome de Jesus. Aquilo fez parte, se agregou à minha vida, este nome. Se eu vou no supermercado, Ele vai junto comigo. Se eu vou para a escola, Ele vai junto comigo. Se eu vou para a rua, Ele vai junto comigo. Se eu vou dormir, Ele está agregado à minha vida. E na eternidade, nós o louvaremos para sempre. Agora, eu disse isso para um irmão que me procurou aqui. Este demônio, ele começa para desacreditar você do nome de Jesus. E depois termina desacreditando a Bíblia para você.
Vem disso, mas essa parte da Bíblia não está certa. E essa não está certa. E essa não está certa. E você acaba acreditando nele e deixando a Bíblia de lado. E isso é o que o diabo quer. E eu vou dizer para você que Jesus deu um exemplo para o mais fraco dos cristãos. Ele, sendo Deus, podia ter dado de uma vez por todas um empurrão no diabo e mandá-lo para bem longe. Dizer, vai catar coquinho, Satanás. Quando o diabo veio para tentá-lo, sai do meu caminho, nojento. Mas ele não fez, ele deu um exemplo para mim e para você. Porque isto vai servir para você hoje aqui. Quando o diabo veio, ele passou pelo mais fraco dos crentes e respondeu para Satanás da maneira que você deve responder. Está escrito: não é de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O exemplo é este. O exemplo é esse. E tenha fé na palavra. O diabo volta e você enfia a palavra no focinho dele. Daqui um pouquinho ele volta e você dá mais uma palavra. Daqui um pouquinho ele vai embora da sua vida. Ele vai embora do seu caminho. Este é o exemplo. Fique com a palavra. Não saia da palavra. Permaneça com a palavra. É por isto que eu comecei a escola dizendo: bem que o espírito do anticristo quer que você mude as escrituras e use a razão e faça o que ele quiser. Nós não vivemos pela razão, vivemos pela fé. Então eu vou aqui dar um salto do primeiro capítulo para o capítulo 13. Saltaram o Calvário, saltaram o arrependimento. E o irmão Brana disse: não se vence Satanás pelo argumento. O irmão Brana disse: ele é o maior sofista que existe. Se tem alguém que sabe, ó, escorregar, é o diabo. Não se vence ele. Se vence com a firmeza, ó, está escrito. Está escrito, acabou. Está escrito, acabou. Pronto. Amém? Mas não vai discutir com o diabo. Não tente provar que você está certo. Só isso. Fica com a palavra e pronto. Não tem nada para discutir. Amém? Muito bem. Não tente. Mas agora eu vou saltar. Quando nós chegamos no capítulo 13, nós temos aqui um padrão. Eu quero falar isso de maneira assim. Coisa boa é a gente ter coragem de enfrentar os próprios erros e as próprias vergonhas. Tem muita gente que não tem coragem de enfrentar os erros. Ó. Não é assim que se fazia, mas é assim que eu o farei. A minha mão está nesta Bíblia. É assim que eu farei. Se já fiz errado, eu estou aqui diante dos meus erros, olhando bem para a vergonha da minha vida. Não tenho coragem de olhar para as do Senhor, porque são minhas. Eu acho que Ele sofreu muito por mim. Passou muito o que não deveria passar. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Prestem atenção, vou terminar a escola aqui. Tenho 2 minutos só e vou terminar. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Jamais colocarei a mão sobre um homem para enviá-lo para o ministério. Estou falando aqui com a mão na Bíblia. Sem antes ter jejuado e orado sobre aquele homem.
O padrão hoje é assim. Eu não quero falar. A denominação envia seus homens para os seminários para estudar teologia e dali sai um pastor. Na mensagem não tem seminário. Mas tem aqueles que são meus amigos, aqueles que aprendem a pregar, aqueles que sabem usar a letra da mensagem ou da Bíblia. E aqueles que caem na simpatia do pastor, e daqui um pouquinho o pastor disse, esse homem tem um dom, eu vou reconhecer o dom dele, sem nunca ter orado e jejuado para ver se aquilo é um chamado de Deus, se aquilo de fato é um pastor, ou se é de fato um evangelista, se tem mesmo qualidades para exercer o ministério. Se eu já fiz, não faço mais. Porque entendo que precisa ser agregado estes valores à minha vida. A vida desta igreja, não é só o pastor, porque na igreja, a igreja antes de tomar uma decisão precisava fazer isto, muda o quadro de tudo. Verso 3, e então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuando, eu não vejo, estou dizendo de franqueza de coração, se fosse para falar, dizer assim, eu nunca fiz um jejum para perguntar a Deus se eu podia ordenar aquele irmão para ser pastor. E já ordenei alguns, estou dizendo aqui publicamente, eu errei. Deveria ter feito conforme a Bíblia. Isto é quando a gente cria um padrão que não é o padrão da Bíblia. E isto é porque a gente tem muito galo na cabeça. O padrão é este. Pode ter certeza que se Deus tiver alguns para se levantar, vão ser levantados dentro desse padrão. E eu tenho certeza que os verdadeiros querem esse padrão, porque querem agregar os valores da Bíblia, os valores da sociedade deu no que deu, e está dando o que está dando hoje dentro dos próprios grupos da mensagem, e muitas interpretações e muitos erros doutrinários. Você não sabe quantas foram as vezes e noites e dias que eu estive em oração e jejum para estar aqui neste púlpito, na história da minha vida, e ter vindo de Goiás para cá. Agora hoje se consegue as coisas, sabe, sem nunca passar por esse caminho. Vamos ficar. Esse sou eu, não estou condenando ninguém, quem quiser fazer e continuar fazendo, pode fazer. Irmão Elias agradece por mais um ano de vida, Elias e família do irmão do João Vitor. Raimundo Nonato agradece pelos diáconos que visitaram sua casa. Irmã Isaura agradece por estar visitando a casa do Senhor e pela sua saúde. Irmão Marinaldo agradece, só tem agradecimento, por ter aberto um comércio. Irmão Romualdo agradece por mais uma bênção recebida. Tem muito agradecimento. E a irmã Shirley pede oração em favor de Sara, está enferma lá em Fortaleza. E oração em favor de Alessandra Moura, Maria da Silva e Juliana. E a irmã Severina pede por sua saúde. Oração em favor do irmão Joãozinho. Irmão Carlos e a irmã Luciana agradecem por mais um ano de vida de Larissa. Larissa é uma gracinha, não é?
Meus irmãos, obrigado por todos os que estão na internet, em todos os estados que nos assistem, nos acompanham, e meus irmãos que vieram ao culto nesta manhã. Eu quero agradecer por você estar aqui. Deus te recompense a todos que vieram à casa do Senhor nesta manhã e a todos que tiveram e me deram a oportunidade de pegar sua mão e te levar na cruz, para que você não salte esta etapa na sua vida e saia daqui carregando uma gratidão. E quando você citar a Bíblia e disser grandes coisas fez o Senhor por nós, não se esqueça da primeira delas, que foi ter dado a vida e passado vergonha por causa das suas vergonhas. Fechamos os nossos olhos e eu gostaria que fosse tocado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Qual é o tom, irmão Léo? Sim, lá? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Irmãos de Maceió, de João Alfredo, de Passira, de Brasília e de Vitória. Brasília não, a igreja está agora conectada. A igreja de Brasília é à noite, acho que erraram. Com os nossos olhos fechados. Rô de cruz, se erixi, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, e eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Então cante. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Os que amam, cantem. Quem da cruz até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
Agora, talvez você tenha estado aqui na igreja por anos. Talvez você tenha chegado recentemente, ou talvez você tenha estado aqui por anos. E talvez você tenha saltado o Calvário. E nunca tinha ido lá. Quem sabe nesta manhã Deus te levou lá para mostrar que você é um miserável. Não era Jesus, é você. E talvez no coração de alguém nasceu um sentimento de gratidão. E talvez você tenha se comportado como sendo arrogante, prepotente, vivido da maneira que você acha que você pode viver, sem se importar com o que Ele já passou por você. Mas quem sabe aconteceu no seu coração o que aconteceu no coração do pai do irmão Francisco. Que um simples sofrimento de sua mãe mudou a história da sua vida. E ele se arrependeu e nunca fez aquilo na vida dele. Talvez eu tenha alguém aqui nesta manhã, não importa se você já está aqui por anos, mas você se arrepende de muitas coisas que você fez de maneira prepotente, arrogante. Haveria alguma mão que se levantaria? Gostaria de dizer: eu quero viver de maneira agradecida, Pai. Não me deixes nunca entrar por um espírito de reclamação, de murmuração, de revolta. Me ajude a dar graças em tudo, Senhor. Me ajude a ser agradecido pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela casa, pelo trabalho. Me ajude a ser agradecido pela igreja, pelos irmãos, pelos amigos. Me ajude a ser agradecido até pelos problemas que eu não entendo, mas o Senhor está no controle da minha vida. Me ajude a ser agradecido, Senhor. Afasta, este é um poder sobrenatural de expulsar demônios. É a cruz que traz a gratidão. Pai, há tantas mãos levantadas, tantas mãos que se levantam aqui, porque querem voltar para casa e serem diferentes, e viverem felizes, porque o Calvário já aconteceu, a vitória está garantida, a derrota de Satanás já está também decretada. Alguém que abre a sua boca para dizer: me perdoe, me dê uma nova chance. Me ajude a voltar para casa e viver melhor. Agora, me desculpe a franqueza e a dureza. Se você não quer esses valores na sua vida, Judas também não quis. E Jesus olhou para ele e disse:
O que você tem que fazer, faça depressa. Não perca tempo aqui dentro, não. Se esses valores não estão na sua vida, o mundo te espera aí fora. Vai, faça depressa. Vai, corra para o pecado. Vai, se estoure pelas suas entranhas. Eu espero que não tenha nenhum Judas aqui. Mas eu não posso mudar a Bíblia. Assim está escrito que assim aconteceu. Só oro nesta hora. Quando vou para casa, e quero te agradecer por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Eu olho para trás e levanto a minha mão e digo obrigado. Os caminhos difíceis por onde passei, o Senhor me conduziu até aqui. E olho para as coisas que estão diante de mim. Você diz, você sabe o amanhã, sei que o amanhã está nas mãos de quem me conduziu até aqui, me conduzirá até o final. Portanto, levanto a mão e digo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia. É assim que te agradeço por esta escola bíblica, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quer levantar a sua mão e dizer obrigado pela saúde? Diga aí, obrigado pela saúde. Quando você abrir sua boca e disser obrigado pela saúde, você está obrigando a doença a ir embora. Se existir alguma doença, diga aí, obrigado pela saúde. Porque Ele no Calvário já levou a doença. Diga aí, obrigado pela saúde. Aleluia. 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 Esta é nossa oração por aqueles que pedem oração. Obrigado, Senhor, por solucionar os problemas. Obrigado por aqueles que vieram agradecer. Receba a gratidão de cada um, no nome de Jesus. Agora, antes de ir para casa, eu sinto que responder uma pergunta é algo necessário. Se tem uma alma que pergunta, e a minha situação? Eu digo para você, você foi para a cruz comigo hoje? Você quer viver por Jesus aqui nesta terra? Então se arrependa. E qualquer que ainda não foi batizado, agregue à sua vida este nome maravilhoso. Deus te abençoe até terça-feira no culto de oração. E hoje à tarde às 18 horas o nosso culto aqui de evangelismo. Amém? Eu não ouvi seu amém? Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Leva com você este nome. Ele é uma arma poderosa, seja no lugar que for. Leva tu consigo o nome de Jesus o Salvador. Ele é cura, Ele é proteção, Ele é livramento, Ele abre portas, Ele expulsa demônios, Ele consola a sua vida, Ele salva você de todos os males. Louvado seja Deus. Amém? Irmão Léo nos dirigiria aqui neste cântico para encerrarmos, enquanto você aperta a mão do seu irmão e diga, leve este nome com você, meu irmão. Leva tu contigo o nome de Jesus,
de Jesus, o Salvador. Aleluia! Este nome dá conforto, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma, ele é arma ao teu alcance. Quando mal te aparecer, chame esse nome. Zé Deus. Doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia. Nome bom. Doce a fé. Esperança do porvir. Oh, que